Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel Forbidden West. Pra você que não entendeu nada, ele é o Alepitecos e ele acabou de dizer que nós vamos reagir a um vídeo de gameplay e alguma coisa a mais de Horizon Forbidden West debaixo d'água. Mas nós não estaremos debaixo d'água, apenas Eloy. Nós estamos vendo esse vídeo diretamente do Twitter da PlayStation, então a qualidade pode variar aí. É mais pra gente poder ver como é que é. E depois nós vamos acompanhar um vídeo de casting do jogo que nós não fizemos reações na semana passada, né, Lê? Isso aí. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1... Tigurf! Deixa eu ver se tá com som pra vocês. Tá. Então vamos ver se eles mostram um pouco mais dentro d'água. Movimentação das máquinas, né? Use the diving mask to stay... usar uma máscara... Ah, ela tá ali usando a máscara mesmo, a roxinha. Pra ficar debaixo d'água. Ah, legal, mano. Eu acho da hora quando você pode ficar nadando livremente, sem se preocupar com o ar, tá ligado? Se esconda dos predadores com essa... Dentro das florestas de algas. É. É o conceito do mundo normal, né? Cabelo dela, cara, que incrível movimento dentro da água, mano. Depois vamos voltar nessa parte. Essa é uma cena que a gente já tinha visto antes, né? Correntes. Jogue a Aloy, né? Lance a Aloy. Subaquáticos para impulsioná-la através de correntes fortes. Ah, ela aproveita a corrente. Boa, então acabou. A gente vai ver agora um vídeo do cast, mas antes vamos dar uma olhada de novo nessa parte do cabelo enquanto ela tá parada aqui, ó. Tá lá pelos 20 e poucos segundos, acho. 26 segundos. O cabelo, cara, tá muito bem feito, velho. Um detalhe muito legal, assim que no do PlayStation 4 já era legal demais. A física do cabelo dentro d'água, é isso que você tá querendo dizer. É, e você consegue ver muitos fios de cabelo trabalhando sozinhos, separadamente, sabe? Isso é muito louco, isso é muito legal. Bom... Tá muito bem feito e também toda essa parte de ambientação subaquática tá muito da hora, cara. Tá muito legal. Eu acho que isso aí vai ser um grande atrativo, assim, vai ser uma grande diferenciação do primeiro game. Um novo tipo de gameplay pra Horizon, né? Inclusive eu tô rejogando o jogo original nas lives e depois vou pro DLC que eu não joguei, o Frozen Wilds. Tô jogando a versão do PC, quem quiser acompanhar, todo dia tá rolando a partir das 4 horas. Lá no nosso canal de lives, aqui na descrição tem o link. E vamos aqui agora... Opa, deixa eu só tirar aqui o som. Não, pause! E vamos agora para o vídeo do casting. Eu vou até aumentar aqui a nossa tela. Que é um vídeo que saiu na semana passada mostrando o elenco do Horizon Forbidden West que foi revelado recentemente. Vai. 3, 2, 1, vai! Rated Teen. Caramba, que legal. Nossa, que diferente. Ashley Birch. It feels really amazing. Tá diferente o preço. Aloy is such a rich and interesting character. A do primeiro, a mesma do primeiro. Sim, sim. Ela tá diferente, eu quis dizer. I know how to access her. Putting her in this new context, she's learned so much about herself from the first game and about the world. And now she has to step into this new role with different stakes. It's a bit of a balancing act in terms of, like, you want her to feel like the same Aloy, but also a lot has changed. That's not exactly a denial, Silence. Tem cenas inéditas. Aloy and Silence relationship is so fun because it's so adversarial. They kind of need each other. So there is this really fun, like, push and pull, which is like, I hate this guy, but I need this guy. I've had challenges of my own these past 6 months, Aloy. The difference is I've made progress. I love playing characters that are super smart and super complex psychologically. Playing a character that's got a lot of mystery to it or layers to it, for me, I think that's kind of the actor's dream. Silence is such an egomaniac when it comes to his intellect. He rarely thinks of anyone as being his equal. In some ways, coming back to the role was like having to learn the psychology and the rhythm of the character all over again. In that way, it was a challenge. But by the same token, being part of a game that has such a fascinating world and tells such a cool story, being able to do it again, it's just great. Kotaro. Let's see how this thing likes the taste of metal!
Kotallo is a warrior who has kind of had his life turned upside down and finds himself, when he encounters Aloy, at a point of real crisis. The Tenakth as a people have found themselves separated into 3 major clans. Kotallo's chief has come to a vision of a better future where the tribes, instead of constantly fighting against each other, come together in a form of peace so that everyone can live together. Kotallo's primary mission is to champion his chief's cause and see if he can rally the tribes together. Tá com jeito daquele personagem que trai no meio do jogo? Você acha? Eu acho que ele vai ser mais um aliado braço direito mesmo. I really love playing manipulative people. I play this very interesting character named Tilda, who's quite a dynamic character. As an artist, there's a lot of freedom in doing something like this. You get to be in the moment, getting thrown direction by the director, getting to try it over and over again. Felt like creatively it was really fun. There's a lot of mystery to her. I don't want to say too much, but she's an interesting character. I loved playing her. Legal. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. Varl has been on a heck of a journey. I think the writers are doing a really wonderful job of keeping him evolving and developing. Now that he's got a taste of knowledge, he wants to know more and more. As he grows up and gets older, he's becoming more assertive, more sure of himself, and perhaps more willing to challenge Aloy, which I think is a healthy complement to like Aloy's kind of incredible drive and focus. Acho que deve ser o cabelo. When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Now I see I was just lucky to get a minute of your time. Aloy saved Erend, 100%. After the big battle at the end of Horizon Zero Dawn, she disappears, and Erend's like, well, where did you go? Well, what'd you leave me there? And so they have a little bit of a fractious relationship, which is quite an interesting thing to play. But ultimately, he's a very loyal supporter to some huge story arcs in the next one, which sort of blew my mind when I realized what they were doing. Varl and Erend's friendship really develops in this new story. They really have to team up to support Aloy in what is quite a time-sensitive quest that she's on. When they're supporting Aloy, they can both bring very different things to the table. Well, Varl can bring things to the table, and then Erend breaks the table with a hammer. My relationship with John McMillan is very similar to Erend's relationship with Varl. Take away the American accents, it's identical. We've had some really fun times, like on set and just hanging out afterwards. He's a good dude. Shout out John Hopkins. Our cast has expanded in this game, and we've gotten to do a lot of work together on the stage, which has been awesome. We had a shoot recently that had 10 people, which is the most I've ever worked with on a stage. When you get to go into what we call the volume, the big grey room with all the cameras where you're wearing the little tight grey suits covered in dots, it is such a privilege because you really get to look the other actor in the eye. There's something about like being in the same space, and the way that someone can perform something that gets under your skin or whatever and bring something out in you that you didn't anticipate it's always so fun. It's much more like a theatrical performance in that we're all kind of keeping the ball up in the air together. It shows in the work that ends up on screen as well because it feels much more embedded. Muito bom. Watching the way concept art and like environmental art and the directing team helped me shape Kotallo and go from this powerful but still unformed idea of who Kotallo is to seeing him like actually on the screen. It blows my mind. I would never be able to create Kotallo like that by myself. É uma união de equipe mesmo. Mais jogos deveriam ter esse tipo de backstage. I think that fans are going to be blown away by Horizon Forbidden West. I'm really intrigued to experience his fans' reaction, not so much to who Silence is, but what's he gonna do next?
The story really interested me. I think it's a fascinating journey to go on. I'm interested to see how people react to Aloy and this version of her story and the sort of stuff that comes up over the course of the game. Right. As a fan, I'm super excited because the creatures are just gonna get crazier, the enemies get gnarlier, the world is beautiful and bigger. I mean, I'm super biased. I like Kotallo a lot. And I really hope other people do too. It's staggering what they're able to do on the next generation of consoles. To go back to those worlds rendered as they are now on this new console is breathtakingly beautiful. I'm also just excited to play it. Play 4 também, viu, mano? Tem que ver como é que é no Play 4. Olha essa criatura, cara. As criaturas estão sensacionais. Rise Above. São as grandes protagonistas do jogo, são as criaturas. Cara, que vídeo bacana. A gente sempre gosta de ver bastante sobre bastidores e tudo mais. E é interessante ver como a Guerrilla tá levando muito a sério essa parte do casting, que é uma coisa que hoje em dia é interessante quando você traz atores famosos como a Carrie-Anne Moss, que é a Trinity do Matrix. E até achei que ia ver a mãe lá, né? A mãe do Pantera Negra, mas a Regala, e não apareceu, né? Fiquei curioso pra saber, tipo, como que eles iam tratar dela, né? Como que eles iam mostrá-la e tal. E ela falar um pouquinho da personagem dela, mas pelo jeito, acho que é um segredo, né? Os caras devem estar guardando muita coisa pra vermos no jogo em si. Mas é fascinante, cara. Você vê como que tudo é construído, né? Aonde a tecnologia chegou, super natural, os caras atuando mesmo e depois transportando pra dentro do game, é fantástico. Os atores hoje em dia eles têm que ter essa nova skill, né? Que não é tão nova assim, mas aos poucos gravar filme tá se tornando um negócio que pra eles, na hora que estão gravando, eles não tem como saber o que vai rolar ao redor deles. Eles têm que ter essa skill de imaginar na hora o que vai acontecer na cena, em cenário, inimigo, pra poder transportar, o cinema já é assim, né? Há muitos anos também, né? Tem que levar isso em... Mas no cinema, até mesmo na Marvel, por exemplo, você ainda tem um pedacinho de cenário e o resto é verde. No jogo, você vê que é tudo... Não existe nada. Existem só eles. É uma salinha branca e eles capturando o movimento. Ainda tem uma diferença. Acredito que a Trinity, a Carrie-Anne Moss, já passou por muita coisa, assim, né? Porque na época foi até revolucionário o Matrix, do jeito que eles construíram o filme e tal. Então muita coisa era... Ela pode até trazer XP, né, pros caras, né? Sim. Ela é uma atriz que realmente passou por muitas experiências dentro do cinema. Mas, realmente, tomara que tenhamos mais disso em outros jogos também. Isso aproxima o público dos atores, que é muito importante também. E hoje em dia, cada vez mais, os jogos estão mais cinematográficos, né? Então, quanto mais a gente tiver disso daí, melhor. Com certeza. Mas agora a gente quer saber de vocês. O que vocês pensam de tudo isso? Já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu! Valeu!